Bom, nós estamos comemorando, marcando, registrando, pontuando 1000 dias de governo. De governo federal. Governo estadual também, né? Governo federal. E aí tem uma coisa curiosa, né? Eu tava pensando. Tem umas datas que são umas arbitrariedades, né? A gente decide, absolutamente aleatório, por exemplo. Quinzena. Só serve para fazer propaganda e falar quinzena maluca, né? Aquelas propagandas de quinzena maluca. Quinzena. Você já viu alguém chegar e falar, mãe, eu queria te passar a programação da minha quinzena. Ninguém fala quinzena, né? Quinzena. Trimestre, quadrimestre. A Juliana fala quadrimestre. A inflação do quadrimestre comparada ao quadrimestre. Mas é só gente que cobra economia, contador, né? Contador fala de quadrimestre, trimestre. Mas não faz muito sentido, né? Então a gente tem umas coisas, quando a gente acompanha o governo, a gente fala assim, primeiros 30 dias, por que o governo pode ter feito em 30 dias? Né? Mas a gente fala, avaliação dos primeiros 30 dias. Depois tem a avaliação dos primeiros 100 dias. 100 dias não é nem 3 meses, nem 4, né? 100, não sei, a gente tem 100 dias. Aí tem primeiro ano, segundo ano, naturalmente. E aí vem o tal dos 1000 dias, que não são 3 anos, né? 1000 dias. Então é uma coisa simbólica, 1000 dias. E é um negócio simbólico, é tão simbólico que o governo está correndo atrás do que fazer para mostrar o que fez em 1000 dias. Então o governo preparou uma série de eventos para o presidente poder cumprir e poder sair por aí. Então ele vai para Bahia inaugurar 10 quilômetros de duplicação. Ele vai para Boa Vista assinar os contratos que já foram concedidos. Não é que ele vai conceder os contratos de concessão dos aeroportos do Bloco Norte, né? Então, são 7 aeroportos. Aí ele vai a Belo Horizonte para inaugurar uma estação de metrô. É uma obra complicada. Essa obra é de 1981. Os caras desde 1981 estão discutindo o metrô. E era para ficar pronto em 86. É uma novela essa história do metrô. Vale uma discussão sobre o ritmo de obras no Brasil, como a gente, né, desperdiça dinheiro. Aí ele vai para Anápolis, tem também umas estradas, depois vai para o Paraná, tem lá um aumento de uma área operacional de um aeroporto de Maringá, investimento de 80 milhões do governo, 4 mil metros de ampliação de aeroporto, enfim, não é um pacotão de obras, sabe? Mas ele precisa marcar esses 1000 dias, porque ele quer marcar esses 1000 dias, porque ele precisa registrar que em 1000 dias ele fez um monte de coisa. Então os ministros vão sair por aí, cada qual anunciando um monte de coisa, para parecer que tem um monte de coisa a ser anunciada. Mas a verdade, e aí é preciso que a gente tome muito cuidado, né? É preciso que a gente olhe para as coisas com muita atenção. Existe uma diferença muito grande entre realização e a propaganda. Me refiro à propaganda política, né? Porque na publicidade comercial, por exemplo, você vai lá e anuncia o seu produto e o outro concorrente teu não vai chegar e vai falar que teu produto não é bom. Não tem o contraditório. Mas na propaganda política, você vai lá e fala que você fez melhor, que você fez mais, e alguém vai lá e diz que não, tem o contraditório. Essa é uma diferença muito forte na propaganda política. Então, ele vai dizer que em 1000 dias fez mais do que o Lula, mais do que a Dilma, mais do que o Fernando Henrique. E na verdade, a comparação dos 1000 dias dele é assim, bom, o que ele fez na comparação com o que ele prometeu? O que ele prometeu? Qual foi a agenda de transformação que o presidente fez? Né? Adotou, comprou, apresentou ao país. E o que ele fez dentro dessa agenda? Né? Na agenda de segurança, por exemplo, ele não fazia o símbolo da arminha? Na agenda de segurança, o que ele fez? Construiu 30 presídios de segurança máxima? Acabou com a saidinha de final de semana, de Natal, de Dia das Mães? Apresentou um projeto de lei para transformar? Quer dizer, quais são as transformações que o presidente fez na área de segurança que são notáveis? Tá aqui, ó, meu pacote de segurança de 1000 dias é isso aqui. Porque não adianta ficar fazendo propaganda de que pavimentou 10 quilômetros de rodovia. Isso não vai resolver.
Quais são as transformações? Não, eu fiz as grandes reformas que o Brasil precisa. Perfeitamente. Quais são as grandes reformas que o Brasil precisa? Eu fiz a previdenciária. Não, essa aí, desculpa. Essa daí o governo encerrou, mas o ciclo de reformas proposto envolvia várias reformas. Reforma tributária, reforma administrativa. Essas daí não vieram, não, né? Nós está lá no Congresso. Desculpa. Só vale se aprovar. Se não aprovar, pode apresentar 100 propostas. Tem deputado na Câmara que é campeão de apresentação de proposta, não emplaca um projeto de lei. Então não vale. O que o presidente fez de concreto? Ele tem diante dele uma série de desafios. Cada presidente tem os seus desafios. O Sarney tinha que fazer a passagem da ditadura para o regime democrático. O Collor tentou fazer a abertura da economia e também a estabilização da moeda. Conseguiu abrir um pouco a economia, não conseguiu estabilizar a moeda. Fernando Henrique tinha o desafio de grandes crises internacionais e estabilizar a moeda. Temer, uma série de projetos de transformação que foram feitos. O Lula fez uma inclusão social com o Bolsa Família que o presidente quer vitaminar. Quais são as grandes transformações do presidente e quais são os seus desafios? Ele deu o azar de pegar a pandemia. E essa pandemia pegou forte no Brasil, até porque o presidente se insurgiu contra a máscara e vacina. Se insurgiu contra a ciência. Então ele perdeu o tempo dele. Uma briga que não é ideológica. Não é comunismo versus capitalismo. Vai para Cuba, vai para Venezuela, vai você. Não tem isso. Ele ficou contra a vacina porque ele resolveu ficar contra a vacina. Não, eu sou a favor da liberdade. Não tem nada de liberdade envolvido nisso. Uma coisa é você ter a liberdade de tomar suas decisões desde que suas decisões não produzam efeito sobre o próximo, sobre aquele que está ao seu lado. Agora, no momento em que você decide não tomar vacina e a sua decisão de não tomar vacina coloca em risco a vida de outro, aí esse espírito solidário pressupõe um arranjo que é diferente da liberdade individual. A liberdade individual é a liberdade que você tem de, eventualmente, eu não quero usar o cinto de segurança. Acho um absurdo. Ainda mais se você imaginar que sem o cinto de segurança você pode colocar em risco a vida de pessoas que podem estar andando com você no carro ou em outros carros. Mas vai lá, você quer dirigir sem cinto de segurança? Vamos imaginar que isso se encaixasse. Agora, você não tomar vacina, você ficar mais sujeito ao risco do vírus e passar para alguém que não vai ter, talvez, a sua força, as suas defesas e pode vir a adoecer grave ou até morrer por uma decisão sua, aí não. Não tem nada de ideologia, não tem nada de liberdade, não é uma coisa individual e o mesmo vale para as máscaras. A máscara é tão somente uma ferramenta da solidariedade. Porque com a máscara, se alguém espirrar em você, você pode contrair o coronavírus. Mas se você espirrar com máscara, você não passa para o outro. Cadê a solidariedade cristã de que tanto fala o presidente da República? Não sei porque comprou essa briga, mas largou mal na pandemia. Aí temos a inflação. A inflação voltando com muita força. Aí temos o dólar subindo num patamar que obrigou o combustível a subir. E o combustível foi para um preço absurdo, realmente absurdo, em reais, comparado com o poder de compra do brasileiro. Em dólar, se o dólar tivesse 4 e pouco, que é o que a Juliana Rosa diz que seria se o Brasil tivesse dentro da normalidade, a gasolina não ia estar cara do jeito que está, em reais. Nem o diesel ia estar caro em reais. E seria possível a gente administrar do jeito que seria com o dólar 4,30. Mas o dólar está R$1 a mais do que deveria. Por causa da crise política. Resultado, a gasolina ficou inviável. E aí, todos os preços da economia são rearranjados. Então, dólar alto, inflação alta, juros subindo, desemprego não descendo na velocidade que deveria descer. Todos os estudos que mostram o que aconteceu com a sociedade mostram um empobrecimento de todos. Muito mais dos mais pobres. Então, a sociedade inteira perdeu e os mais pobres perderam ainda mais. É isso que aconteceu em 1000 dias.
O presidente remou contra a maré, o presidente fez o que deveria fazer, o presidente estabeleceu uma liderança na sociedade, ocupou uma liderança na sociedade, o presidente foi o algodão entre os cristais, ou ele foi a pedra entre os cristais. Então, a realidade dos 1000 dias é diferente daquilo que o governo quer que pareça a propaganda política dos 1000 dias. E as pessoas não são bobas. As pessoas não são bobas. As pessoas gostam de propaganda. Elas gostam de ver as virtudes de um produto que elas querem comprar. Mas elas não são trouxas. Elas sabem que aquilo é propaganda. E elas vão pesquisar. Então, você pode falar das propriedades de um produto que você vende, um anunciante pode falar das propriedades de um produto. Se for um produto de valor pequeno, a pessoa até arrisca, experimenta, não gostou, não volta. Se for um produto mais caro, ela pode não comprar. Agora imagina um produto que você compra, paga à vista e vai receber a prazo em 4 anos, que é o voto. Você paga à vista, você entrega o seu voto para o candidato, no caso o Bolsonaro, entregamos, pá! 2018, a sociedade foi lá e deu a ele à vista, pagou à vista. E como é que eu entrego? Não, o senhor entrega em 4 anos. Legal. E agora em 1000 dias, quanto que ele entregou? E a percepção é de que entregou pouco. Tanto é que você olha as pesquisas, 26, um quarto das pessoas que votaram nele dizem que não votariam nele de novo. Ele perdeu 1/4 dos votos dele. Isso entre os eleitores dele, né? Que já é uma coisa expressiva. Ou seja, a vida do presidente Bolsonaro vai ficar cada vez mais difícil. Você pega a taxa de rejeição hoje, ele só perde dos eleitos para o Collor. Então, ruim e péssimo dos eleitos. 53% dos brasileiros dizem que o governo Bolsonaro é ruim e péssimo. 53%. Precisa ter 50% mais um de gente que te acha o melhor candidato para se eleger, ele tem 53% de rejeição. Isso significa que ele está condenado? Não, obviamente que não. Se fosse assim, ele poderia ir embora agora. Não é isso, não está condenado. Mas ele tem que, nos próximos 365 dias, fazer uma mudança de posição grande. Começou a fazer. Começou a querer fazer. Tem uma entrevista para a imprensa, disse que vai conversar com os veículos, vai se abrir mais, vai conversar. Começou com a carta que ele assinou, que foi escrita pelo Temer. Vamos ver. Agora, precisa ter entrega. Por enquanto, o que tem é inflação, dólar alto, juro, desemprego. É um pacotão. Parte ele pegou, se qualquer presidente que tivesse no lugar dele pegaria, e parte ele está perpetuando pelas decisões equivocadas que vem tomando, a começar pela pandemia que a gente já conversou. Então, 1000 dias de governo, a festa que o governo vai fazer é uma festa oficial que está completamente descasada da realidade. Chega a ser engraçado ver a imagem do presidente inaugurar 10 quilômetros de rodovia num Brasil que precisa de tanto, mas tanto, por uma sociedade que está perdendo dinheiro, que está empobrecida e tal, vai inaugurar 10 quilômetros. Então, ele vai ter que rever essa postura dele, porque se ele não fizer essa revisão, a sociedade vai fazer em outubro do ano que vem.